pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje irei vos explicar um pouco mais como que acontece o casamento tradicional cá em Moçambique. Então, para ti que estás curioso em querer saber como acontece o casamento tradicional cá em Moçambique, já te convido a se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Então, quando vamos para o casamento tradicional, então a explicação que eu poderei vos dar nesta parte é mais um pouco longa porque envolve tradição. E como já se sabe, tradição muda de lugar para lugar. Então, vou vos explicar mais ou menos a tradição mais próxima de mim, que eu entendo. Então, estarei aqui falando de coisas que eu, de alguma forma, eu sei, que de alguma forma acontece na minha sociedade, que eu posso explicar com tudo aquilo, conhecimento que eu tenho por ser um dos moradores da minha sociedade. Então, suponhamos que um rapaz acabou gostando de uma menina. Então, o que aquele rapaz faz no princípio é falar com a própria menina. Então, na conversa em que o rapaz vai ter com aquela menina, em si, na sua conversa, nas suas palavras, ele já deixa bem claro que ele tem um certo interesse naquela menina. Então, aquela própria menina, o momento em que ele já consegue notar de que este rapaz tem um certo interesse em mim, então ela não adianta em falar muitas coisas. Então, a única palavra que, da maioria das vezes, ele acaba dizendo de que se você de alguma forma tem um certo interesse em mim, então, eu peço que você aproxime aos meus pais, ou melhor, aproxime aos meus encarregados de educação. Então, no momento em que o rapaz é dito que aproxime aos meus encarregados de educação, ele em si, na sua própria consciência, já tem de que aquela menina já aceitou a ele. Mas sim, antes de poder falar alguma coisa, ela primeiro está a procurar a aprovação dos seus pais, a aprovação dos encarregados. Então, para aquela menina é difícil ela falar de imediato a sua resposta de que eu assim, mas aquilo. Mas sim, primeiro tem que procurar a aprovação dos seus pais, a aprovação dos seus encarregados de educação. Então, o próprio rapaz já sabe que a menina aceitou a partir do momento em que ela diz que primeiro tem que falar com os meus pais. É porque, segundo a nossa tradição cá, o próprio rapaz já sabe, quando uma menina não quer nada com você, se você, por exemplo, conversar com ela e ela não tem nenhum interesse em ti, ela nem sequer essa palavra vai dizer, apenas vai pegar o seu caminho e vai ir embora. Então, quando diz que tem que falar com os meus pais, em si, você próprio já sabe de que elas, de alguma forma, têm um certo interesse em mim, mas não está autorizada no momento ou não tem a possibilidade dela poder me dizer alguma coisa sem a aprovação dos pais, porque as meninas são ensinadas a primeiro procurar a aprovação dos encarregados. Não é? Neste caso, onde ela vai conversando com a mãe, pedindo conselho com a mãe, a própria mãe senta com o pai, faz uma conversa familiar e daí, antes que os pais dão a aprovação, eles primeiro falam para a mesma menina, tipo, vai informar este rapaz que diz que tem certo interesse em ti, para ele aproximar aqui, para nós conhecermos a ele. Então, o rapaz é informado pela sua menina de que os meus encarregados te solicitam lá em casa para te conhecer. Então, o rapaz vai se preparando. É uma ocasião em que você tem que ir muito asseado, da forma mais representável possível, né? Que você conseguir, você tem que ir dessa forma, não é? Você não vai ir em casa do seu futuro sogro de qualquer maneira. Então, que impressão você estará a dar aos seus futuros sogros, sendo que você vai lá com o objetivo de procurar a aprovação deles? Então, mais que claro que você tem que ir da melhor forma possível, da melhor forma apresentada possível. Então, o rapaz chegando lá, então, já sabe, um pai sempre tem aquelas suas próprias perguntas para procurar entender mais ou menos quais são suas intenções, se de facto aquele rapaz que conversou com a menina tem certo interesse ou é sério, então o interesse é sério, porque de alguma forma, às vezes, alguns acabam também dando a entender que está a querer algo sério, enquanto que é apenas uma farsa que ele está a usar para poder tentar convencer aquela menina e daí poder ter certos benefícios ou certas coisas que ele bem entender na sua cabeça, sendo que o que as pessoas de alguma forma estão a esperar não é aquilo que ele está a pensar. Então, eu poderia dizer que é mais ou menos um interrogatório, porque na verdade as perguntas que são feitas são perguntas mesmo quentes, perguntas fortes, que se de alguma forma você mesmo tem mais intenções,
de alguma forma eles vão conseguir notar segundo as suas respostas. Então, se você não tem más intenções, você será alguém livre de responder sem nenhum problema. Eles próprios apenas te fazem aquelas perguntas para ver o jeito em que você vai responder. Você até pode não conseguir responder as respostas, mas a forma em que você vai tentar responder aquelas perguntas, eles já conseguem, por ser pessoas mais velhas, mais experientes em esses assuntos, de poder querer ver o comportamento de cada um, eles já conseguirão notar de que este rapaz de facto quer algo sério ou não, este rapaz de facto não quer algo sério. E neste momento, de alguma forma, depois de conversar com eles, o que quer, eles vão dizer, tá bom, já soubemos o que queríamos saber, e daí acabam se ausentando, vão no seu espaço também. Você vai ser direcionado a um dado espaço onde irá conversar, continuar a sua conversa com a sua menina, a menina com a qual você se interessou, porque a sua conversa com ela lá na rua não foi uma conversa completa, porque ela deixou por terminar a vossa conversa assim que você tivesse a conversa com os pais. Então, a partir do momento em que eles já autorizam você a conversar com a menina, de alguma forma, aí já existe uma certa confiança, de certa aprovação. Então, você já continua a sua conversa com a sua menina, tudo mais. Só que, no momento em que você está a sair, no momento em que a sua menina tem que te acompanhar ou vai informar aos encarregados de que aquele rapaz já está a despedir, então ela no mesmo momento é orientada a te informar de que na próxima vez que ele pretender vir ou que você pretender ir na casa daquela menina, tem que primeiro os seus encarregados ir ao encontro dos encarregados dela para ter uma conversa entre eles, os mais velhos, e daí verem como que pode ser a vossa situação. Você chegando em casa, de alguma forma, onde que você é solicitado pelos encarregados da menina, você de alguma forma já terá sido alguém que de alguma forma lá em casa você já havia informado aos seus encarregados de que eu fui solicitado em casa de uma menina para ir ter com os encarregados. E a partir do momento que você só fala sobre isto, os seus encarregados já podem entender do que se trata. Então, você voltando, é normal eles próprios te consultar como foi, o que te disseram, sendo que eles já sabem as coisas básicas que estariam a ser perguntado lá, mas te perguntando para ouvir de você e poderem perceber o que mais ou menos aconteceu. Você explicando, depois de explicando tudo, você logo neste momento informa de que lá daquele lado estão a solicitar a vocês para que possam ir conversar com eles. E daí você já explica se de alguma forma a conversa envolve um certo problema ou envolve uma conversa amigável. Então, você próprio já deixa bem claro que é uma conversa amigável, porque aquilo, mas aquilo. E daí você chegando em casa, explicando tudo isto, então eles, os seus encarregados próprios, já vão explicando para ti que dia eles podem ir e isso mais. E daí, o terceiro dia, ou depois de uma semana, 4 dias, vai depender da forma em que a sua família pretende se organizar para esta visita que vão fazer aos seus futuros compadres. Então, indo lá, haverá conversa dos compadres, já os seus encarregados, com os encarregados dele. Você, neste momento, não estará lá, você só vai acompanhar, chegando até o local mais próximo da casa daqueles compadres dos seus pais, e daí vai indicar. E naquela casa, e daí você tem que voltar, porque neste dia é apenas conversa dos mais velhos, conversas das pessoas mais velhas, para eles se acertarem entre eles. E é neste momento em que você não estará presente, mas a sua menina terá de estar presente para que os seus encarregados também possam conhecer esta tal menina que está a fazer com que o filho fizesse ele ser solicitado lá, porque eles não vão ir concordar o casamento do filho sem que conheçam a tal noiva. Então, no momento eles vão ser apresentados de que a menina é esta, mas aquilo, ela também saúda os seus futuros sogros e tudo mais. E é assim basicamente o que acontece. E quando regressam já para casa, vão explicando ao seu filho o que se falou lá, o que aconteceu, o que quer, e também vão aconselhar ao filho coisas que ele tem que fazer lá e o que ele não pode fazer lá, porque de alguma forma fazendo coisas que de alguma forma são de conduta errada na casa do sogro, alguma forma também passa a dar
vergonha aos seus encarregados, porque à medida que você faz uma coisa que de alguma forma é inapropriada, é inadmissível em casa do sogro, a expressão que sai é de que este miúdo é mal educado. Se ele é mal educado, a culpa do miúdo estar mal educado é dos encarregados que não souberam educar o seu filho ou o seu agregado familiar neste caso. Então, por isso já és orientado o que pode fazer daquele lado e o que não pode fazer. Então, você sempre que fazer as suas visitas noturnas ou diurnas, então você sempre irá acompanhado com aqueles conselhos que você recebeu de que deve fazer e o que não deve fazer. E como sempre, as suas viagens para lá e tudo mais, ir conversando com a sua menina. Então, naquele momento em que conversa, já você e a sua própria menina já começam a fazer vossos planos, não é? O plano de poderem fazer o vosso noivado. Então, o noivado em si acontece da seguinte forma. Primeiro passo, o rapaz, quando regressa para casa, dependendo da localização, na minha localização, o rapaz é obrigado a ir comprar certas coisas, neste caso, coisas básicas que uma menina sempre necessita, por exemplo, para a higienização, por exemplo, podemos dizer, a pasta de dente, o Colgate, a escova, a pomada, neste caso, quase podemos dizer aquela despesa básica que uma menina tem, né, no seu dia a dia, não é? Né? Outros por lá fora tem aquilo de maquiagem, mas aquilo, mas então localmente você compra aquelas coisas básicas que a menina precisa, por exemplo, sabão, detergente em pó, essas coisas, né? E se for possível, alguns tecidos, cá chamamos de capulana. A capulana, nesse caso, nunca deve faltar. Então, você terá que comprar uma ou duas para ela já passar a usar aquilo como roupa, né? Porque a capulana é conhecida cá em Moçambique como uma roupa mais usada com as mulheres. Então, por que você faz isso? Porque a partir do momento em que você vai lá, aparece, então o pai daquela menina, de alguma certa forma, já te responsabiliza pelas despesas básicas que a menina precisa. Tem certas coisas que todas as menininhas precisam, ou todas as mulheres precisam, no seu dia a dia. Aquelas coisas básicas, para tomar banho, precisa de sabonete, para lavar a roupa, precisa de detergente. Essas coisas, o pai, de alguma forma, já não se responsabiliza. Você, que já foi assumir a filha, és obrigado diretamente ou indiretamente a arcar com essas despesas. Então, naquele primeiro lote, você vai comprar uma mochila já, colocando aquelas coisas, vai entregar. Cá chamam de lupato, que em português podemos dizer também que pode se chamar de lobolo em si. E daí, depois que acontece esse processo, a menina sempre tem que informar ao seu encarregado de que aquele rapaz que tem vindo aqui, ele me trouxe essas coisas. Apresenta aos pais. Os pais veem o que apareceu. E é claro que naquelas coisas, no meio daquelas coisas, tem que haver certo valor. Porque existem certas coisas que a menina necessita, a mulher necessita, que de alguma forma o homem em si pode ter receio em comprar. E não só, você é obrigado a ter receio em comprar aquelas coisas e daí entregando um valor a ela que ela própria vai comprar as suas coisas pessoais, cada vez mais pessoais, sozinha, sem você ter que passar por ter que comprado essas coisas. Então, apresentando aos encarregados, tudo mais. E daí os encarregados já dão recomendações à filha que vai passar para o seu tal noivo sobre os requisitos necessários para a oficialização deles os dois. Porque já se oficializou com a menina, já apresentou aos pais, mas precisa se oficializar para os familiares restantes, outros familiares. Então, ali o pai vai, juntamente com a mãe, vão dar orientação à filha de que informar ao seu companheiro de que nesta casa vamos necessitar disto. Então, aquelas coisas, de alguma forma, uma parte delas vão envolver para se fazer um pequeno almoço ou um pequeno jantar para todos os familiares que vão ser chamados para virem ser informados de que esta menina já está comprometida por certo rapaz, mas neste dia estará presente, são seus encarregados que vão levar essas coisas, vão ir entregar na casa daquela menina. Ao ir entregar aquelas coisas, os seus encarregados é que serão
apresentado aos outros familiares dele. Estes são os encarregados do rapaz que está, de alguma forma, interessado na nossa filha. E daí entregado tudo aquilo, então, na conversa já naquele dia com a família já diz o valor final do lobolo, que para levarem a nossa filha como a esposa do vosso filho, vocês necessitam nos trazer tanto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E os pais escrevem tudo aquilo na lista, voltam para casa, apresentam ao seu filho. Na maioria das vezes, os filhos é que têm que buscar aquelas coisas para poder ir terminar este lobolo a sua amada. E de alguma forma, às vezes os pais também se sentem na obrigação de apoiar, mas em alguns casos acontece que algumas vezes é um pré-adolescente como a mim, que a menina também é uma pré-adolescente, então os pais acabam se envolvendo eles próprios em arcar com as despesas do casamento do filho. Mas na maioria das vezes, a recomendação em si existe que o próprio noivo se responsabilize em procurar os custos, os valores necessários para arcar com aquelas despesas. Os pais apenas, os encarregados apenas arcarem com as despesas que eles, por livre e espontânea vontade, quererem apoiar ao filho. É mais ou menos assim que acontece. O vídeo foi muito longo, mas para ti que já gostou deste vídeo, já te peço que deixe o seu like, se inscreva no canal. Caso gostaria de ter mais informações detalhadas sobre este assunto, já te convido a se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.